Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 18. Vou ler o versículo 1, 2 e o 4. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Amém. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, e o esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Vamos ler agora o versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Vamos ler também Apocalipse 14, 8, que essa mensagem vai ser repetida. Apocalipse 14, verso 8, que dizia assim: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Não sei se vocês conhecem a história de Babilônia, né? Logo no princípio, todos nós falávamos uma só língua. Sim. Né? Só que os homens, Deus tinha dado uma missão para eles. Eles saíram e povoar toda a terra. Essa é só uma tradução, tá, gente? Sim, com certeza. E sair e povoar toda a terra. E nesse momento, o que o povo fez? O povo resolveu construir uma torre. Uma torre que chegaria até o céu. Né? E Deus, observando a obra que o homem estava fazendo, não se agradou, porque ele tinha determinado que o povo saísse e povoasse a terra. Sim. Mas o povo desobedeceu ao Senhor e resolveu. Então o que Deus fez? Resolveu confundir a língua deles. E a partir daquele momento, cada um falou uma língua diferente, e ali então eles não conseguiram mais se comunicar entre si, então resolveram então se espalhar pelo mundo. Amém. E Babel ficou conhecida como um local onde houve a confusão das línguas. E nos dias atuais, quando falamos de Babilônia, fala também de uma grande controvérsia, né? Babel foi uma cidade Babilônia foi uma cidade onde o povo deixou de adorar o Deus verdadeiro, adorar outros deuses, né? E vamos então agora dar continuidade à leitura do texto, que fala assim. Fala a página é? Página 250. O teste. Isso, fala o teste. Depois vocês vão entender o porquê o termo o teste, tá? Eu não vou ler todos os capítulos, todos os textos não, tá? Mas eu subi algumas partes importantes que eu achei bastante interessante a gente saber disso. E aqui fala: esta nova mensagem descreve uma condição terrível. Toda vez que as pessoas rejeitam a verdade,
sua mente se torna mais sombria e seu coração mais obstinado. Caraca. Continuam a passar por cima de um dos mandamentos de Deus, até perseguirem aqueles que consideraram santa a lei de Deus. Rejeitam a Cristo pelo desprezo que demonstram por sua palavra e por seus seguidores. Alguns indivíduos vão dizer que são religiosos, mas a religião será um disfarce para os piores males. A crença no Espiritismo abre a porta para a doutrina de demônios, e dessa maneira anjos maus influenciarão as igrejas. Babilônia encheu a taça de sua iniquidade, e a destruição está prestes a vir. Mesmo assim, Deus ainda tem um povo em Babilônia, e precisa chamar para fora estes fiéis, para que não participem de seus pecados, e nem sejam atingidos por suas pragas. O anjo desceu do céu iluminando a terra com a sua glória, anunciando os pecados de Babilônia. O clamor ecoou: saiam dela, vocês, povo meu. Esse anúncio é o aviso final que se espalha para os habitantes da terra. Amém. Os poderes da terra vão se unir em batalha contra os mandamentos de Deus. Decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, Apocalipse 13:16, devem se conformar com os costumes da igreja por meio da advertência do falso, da observância do falso sábado. Todos aqueles que se recusarem a fazê-lo serão julgados merecedores de morte. Em contrapartida, a lei de Deus requer que as pessoas honrem o dia de descanso do Criador. Ameaça todos os que quebram seus requerimentos com punição divina. Então aqui, irmãos, a gente já vê o que nos aguarda. Sim. Nós que defendemos a lei de Deus, defendemos a observação do sábado como sinal de Deus para o seu povo, seremos perseguidos por não querermos ser obedientes às leis que serão estabelecidas quando a igreja se unir ao Estado. E aí então vai querer impor que a gente observe o domingo, o falso sábado, no lugar do sábado do Senhor. Mas por que vem esse ataque sobre o sábado? Porque o sábado ele revela o caráter de Deus. O sábado mostra quem é Deus. Amém. Apresenta Deus como Criador do céu, da terra, do mar, das fontes e das águas. Então, o inimigo fica irado com isso. Porque a gente sabe que a grande batalha é o quê? Jogar por terra o caráter de Deus. Esse foi o que ele questionou. Que Deus era um Deus tirano, perverso, que estava aqui para impor as suas leis, as suas regras e normas. Mas isso não é verdade, porque tudo que Deus faz, Ele faz visando o melhor para os seus filhos. Amém. Porque Deus, Ele é amor. Verdade. Né? E tem outro ponto aqui que eu marquei também, continuando aqui nesse, agora na página 251, que vem comentando assim: ninguém recebe a ira de Deus até que a verdade seja esclarecida, tanto a sua mente quanto a sua consciência, e a pessoa a rejeite. Muitos nunca tiveram a oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. O Deus que lê cada coração não permitirá que ninguém que deseja saber a verdade seja enganado em relação às questões do conflito. Todos receberão luz suficiente para tomar uma decisão inteligente. Amém. Então, irmãos, isso aqui me faz pensar e refletir que existe o povo de Deus em todas as denominações, em todas as religiões do mundo. Sim. Por isso que Deus faz o convite: saia dela, povo meu, para que eles não venham receber os flagelos que
sobre o mundo. Então esse é o convite que Deus faz. E nós, como seus servos, temos a missão de levar as boas novas de salvação a essas pessoas. Né? Para quê? Para que Deus possa provar no dia do julgamento final que Ele foi justo e que todo mundo teve a oportunidade de conhecer a verdade. Então ali ninguém vai ter como questionar a Deus, porque Deus vai dizer, não, você teve a oportunidade, você que rejeitou. Deus vai mostrar ali para eles todas as oportunidades que foram dadas a eles, a qual eles rejeitaram. Então Deus ali vai estar mostrando, eu sou justo, eu sou amor, e eu dei várias oportunidades e chances para que vocês aceitassem meu amor. Amém. Mas vocês rejeitaram. Agora aqui, vem falando sobre um teste de lealdade. Que teste é esse? Nós vamos saber agora. Que teste é esse que a mensagem dessa noite está nos falando? O sábado, o grande teste de lealdade é a verdade que tem recebido ataque especial, ao passo que a observância do falso sábado consiste no compromisso de lealdade com o poder que se opõe a Deus. A guarda do sábado verdadeiro é a evidência de lealdade ao Criador, enquanto o grupo recebe a marca da besta, o outro recebe o selo de Deus. Amém. Então, irmãos, agora nós sabemos qual é o teste. E aí? Nós vamos chegar ao momento que nós vamos ter que decidir de receber o selo de Deus ou receber a marca da besta. O selo de Deus é o sábado, que revela o caráter de Deus. Amém. E mostra ao mundo que Ele é o Criador de todas as coisas, né? E a marca da besta, que é a observância do falso sábado, que é a observância do domingo, tá? Então, nós vamos ter um momento que nós vamos ter que decidir, né? E a gente vê aqui que os próprios irmãos nossos mesmo da igreja vão nos perseguir, porque eles vão ser enganados de tal forma e vão deixar se seduzir por essas pessoas e vão se levantar contra nós. E aí esse é o momento que nós vamos ter que se apegar a Deus para estarmos de pé. Tem aqui também no primeiro, segundo, terceiro parágrafo da página 251 que fala assim: em todas as gerações Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado no mundo e na igreja. Muitos reformadores começaram sua obra determinados a controlar fortemente seus ataques aos pecados da igreja e da nação. Tinham a esperança de conduzir as pessoas de volta à Bíblia, por meio do exemplo de uma vida cristã pura. E o Espírito de Deus tomou contra eles, sem temer as consequências, não conseguiam se abster de pegar as doutrinas claras da Bíblia. Então olha aqui, ó. Isso aqui é algo muito importante. Aqui as pessoas, elas tentavam testemunhar através de uma vida pura e íntegra, né? Mas foram movidas pelo Espírito Santo para se levantar em defesa da palavra de Deus. Amém. Para se levantar contra aqueles que se opõem à palavra de Deus e revelar a essas pessoas a verdade que está dentro da palavra de Deus. Amém. Continuando. E é assim que a mensagem será proclamada. O Senhor trabalhará por meio de instrumentos humildes que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão qualificados pela unção do Espírito, não pela instrução recebida em escolas, sentirão ímpeto de sair com zelos santo, declarando a mensagem dada por Deus. Os pecados de Babilônia serão expostos,
as advertências solenes mexerão com o povo. Milhares nunca ouviram palavras assim. Descobrem que Babilônia é a igreja caída por causa de seus pecados, por haver rejeitado a verdade. Quantas pessoas procuram seus mestres para perguntar: isso é verdade? Os ministros apresentam fábulas para acalmar a consciência despertada. Sabe o que acontece hoje? Sim. A gente vê muitas pessoas aprendendo da verdade, vão questionar os seus líderes e eles vêm com fábulas. A levar o sábado foi abolido, não precisa mais guardar o sábado. Isso é coisa dos adventistas. Foge desse povo. Esse povo aceita. Então, é o que acontece hoje. Então você vê que o que aconteceu no passado acontece hoje e vai acontecer no futuro também. Verdade. E nós, como seus servos, temos que estar preparados para esse momento. Então, irmãos, esse é o momento que nós temos para estudar a palavra, para estudar as profecias e estarmos atentos ao que vai ocorrer, para estarmos preparados para este momento, para que nós não venhamos fraquejar na fé. Aqui no 252, vem falando assim, no segundo parágrafo: o clero fará esforço quase que sobre-humano para apagar a luz e impedir as pessoas de falar dessas questões vitais. A igreja apelará para o braço forte do poder civil e nessa obra católicos e protestantes se unirão à medida que o movimento em prol da imposição do domingo se tornar mais ousados. Os guardadores dos mandamentos serão ameaçados com multas e prisão. Alguns receberão a oferta de posições de influência e outras recompensas para abrir mão da fé, mas sua resposta será: mostre-nos nosso erro na palavra de Deus. Os acusados perante os tribunais farão uma forte defesa da verdade. Amém. E alguns do que ouvirem serão levados a tomar a decisão de guardar todos os mandamentos de Deus. Amém. Dessa maneira, a luz chegará a milhares que de outra maneira nada ficariam sabendo sobre essas verdades. A obediência a Deus será ameaçada como se fosse rebelião. Os pais tratarão os filhos com severidade. Alguns vão deserdá-los e os expulsarão de casa. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, segundo Timóteo 3,12. Quando os defensores da verdade se recusarem a honrar o domingo, alguns serão presos, outros exilados, outros ainda tratados como escravos. Quando Deus retirar seu espírito da humanidade, coisas estranhas acontecerão. O coração é capaz de ser muito cruel quando o temor e o amor de Deus são removidos. Então, irmãos, ainda hoje o Espírito Santo está atuando na terra. Amém. Então nós, como cristãos, devemos buscar diariamente o Espírito Santo. Sim. Para que ele capacite a cada um de nós a sair ao mundo e proclamar essa mensagem das boas novas do Evangelho. Amém. A Bíblia fala que nós devemos que aproveitar o momento oportuno e inoportuno. Nós devemos aproveitar cada oportunidade para pregar essa mensagem do Evangelho. Né? Então, nós temos que nos preparar para esse momento. Agora vamos aqui para a parte de a tempestade se aproxima. À medida que a tempestade se aproximar, muitos dos que alegavam crer na mensagem, mas não haviam se santificado por meio da obediência à verdade, abandonarão seus pontos de vista e se unirão à oposição. Como eu falei no início, né? Que até mesmo aqueles que estão dentro das igrejas, por não
se entregarem completamente à verdade, irão se opor, irão se levantar contra seus próprios irmãos. Ao se unirem ao mundo, passarão a enxergar as coisas quase da mesma forma que o mundo, escolhendo o lado popular. Pessoas anti-entusiasmadas com a verdade usam seus talentos e sua capacidade de oratórias para desencaminhar outros. Transformam-se nos mais amargos inimigos dos fiéis que costumavam ser seus amigos de fé. Esses apóstolos são agentes eficazes de Satanás para deturpar e acusar os guardadores do sábado e incitar as autoridades contra eles. É algo forte, né? Então, irmãos, temos que nos preparar para esse momento e pedir a Deus que nos dê discernimento espiritual, para que a gente possa discernir entre a verdade e o erro, para que a gente não venha cair e venhamos acabar nos desviando do caminho. Agora, vamos para a parte de intensidade da oposição. Eu estou pegando só alguns pontos que eu achei mais importantes para que não tome muito tempo, tá? Aqui no segundo parágrafo, fala assim: ninguém consegue servir a Deus sem despertar a oposição dos poderes das trevas. Anjos maus atacarão esses fiéis, alarmados de que sua influência esteja tirando vítimas de suas mãos. Pessoas mais tentarão separá-los de Deus com tentações atraentes. Quando essas coisas não lograrem êxito, usarão o poder para forçar a consciência. Agora, pulando aqui para o terceiro parágrafo, dessa mesma parte aqui. Deus também tem os seus agentes em meio aos líderes da nação. Uns poucos políticos tementes a Deus conseguirão conter a poderosa corrente do mal. A oposição dos inimigos da verdade será restringida para que a mensagem do terceiro anjo faça a sua obra. Amém. A advertência final chamará a atenção desses líderes e alguns deles a aceitarão, posicionando-se junto ao povo de Deus durante o tempo de Augusto. Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Ele usará pessoas de influência, né, para poder estar defendendo os seus servos, para que essa obra continue avante, para que essa obra não seja parada. Então, gente, veja como nós temos um Deus que nós podemos confiar inteiramente. Amém. Agora vem uma parte que é muito importante para nós hoje: a chuva serôsa e o alto clamor. Assim como no dia de Pentecoste, os discípulos de Cristo se reuniram e ali eles deixaram de lado todas as dissensões, todas as desavenças. Eles ali se reconciliaram e começaram a clamar ao Senhor o batismo do Espírito Santo. Para quê? Para que eles pudessem cumprir a missão que Cristo tinha deixado para eles: ide a todo mundo e pregai o Evangelho a todo povo, língua, tribo e nação. Mas eles estavam assustados. Por quê? Porque o mestre havia morrido. E agora? Como ia ser eles para saírem ao mundo sem a presença do seu mestre? E naquele momento eles clamaram ao Senhor, e houve ali naquele momento um terremoto, e ali eles foram batizados pelo Espírito Santo. Veio sobre eles como língua de fogo, e ali eles começaram a falar em outras línguas. Gente, deixa eu só esclarecer essa questão de outras línguas. Essas outras línguas eram línguas estrangeiras. Por quê? Porque no dia de Pentecoste ali estaria reunida várias nações, cada um falando na sua própria língua. E eles, como que eles iam falar em diversas línguas ali para que todos pudessem entender? Então foi o Espírito Santo veio e capacitou a cada um deles para que eles pudessem então ali falar. E foi até questionado pelos doutores da lei, né?
esses homens devem estar embriagados. Como pode eles, sendo galileus, eu estar ouvindo eles falarem na minha própria língua? E foi onde Pedro se defendeu. Não, o que está acontecendo aqui foi o que foi falado lá no Joel. E nos últimos dias, o Espírito Santo desceria. E é o que está acontecendo aqui. Amém. E nesse momento, nós vamos ter que buscar esse poder, que é a chuva serosa. E nós devemos clamar ao Senhor para que esse poder seja derramado sobre nós. Em Anselmo, eu fico pensando, as coisas sempre se repetem, como Eclesiastes, né? O que fez com que o povo ficassem reunidos ali clamando, né? Foi um desapontamento, a morte de Jesus Cristo, né? Sim. Será que não vem primeiro o decreto dominical para fazer com que todos clamem de dia e de noite pelo batismo? Sim, é justamente o que vai ocorrer. Vai vir o decreto dominical, e aí é onde todos nós vamos ter que clamar, né? Porque quando vier o decreto dominical, vai vir a perseguição também. E é por isso que fala do alto clamor, onde nós vamos ter que clamar mesmo pelo batismo do Espírito Santo, a chuva serosa, para que esse evangelho possa ser pregado mesmo diante da perseguição. Você pode reparar em todas as épocas que Deus nunca desamparou o seu povo. Você pode ver pelo povo de Israel que ficou 40 anos no deserto, mas Deus supriu todas as suas necessidades. Deus não deixou faltar o pão, Deus não deixou faltar a vestimenta, Deus não deixou faltar o cajado. Durante a noite, Deus estava com eles numa nuvem de fogo, durante o dia, como uma brisa, para poder manter bem o seu povo. Então, isso demonstra, irmãos, que nós podemos confiar inteiramente em Deus. Amém. Que nós não temos o que temer, né? Nós podemos confiar completamente nele. Amém. Para encerrar essa mensagem, eu vou ler só o que está aqui na parte do segundo parágrafo da chuva serosa do alto clamor. A obra será semelhante à que aconteceu no dia de Pentecostes. Deus fez cair a chuva temporã no início do Evangelho, a fim de fazer a preciosa semente brotar. De igual maneira, derramará a chuva serosa no fim, com o objetivo de amadurecer a colheita. Aqui no último parágrafo agora, para a gente encerrar a mensagem dessa noite. Os servos de Deus, com o rosto brilhando em santa devoção, correrão de um lugar para o outro a fim de espalhar a mensagem do céu. Milagres acontecerão, doentes serão curados. Satanás também realizará milagres enganosos, chegando a fazer fogo descer do céu. Então aqui a gente vê, irmãos, enquanto Satanás ele vai operar mediante sinais, prodígios e milagres, nós vamos sair com o poder de Deus. Amém. Nós vamos estar aqui, libertando o povo mediante a palavra de Deus. A gente não vai precisar fazer milagres, nem sinais e prodígios para que o povo receba essa mensagem. Então, irmãos, o que eu deixo para encerrar essa noite é que nós não temos o que temer. Amém. Porque Deus estará conosco e Ele nos dará a vitória. Amém. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Tem um aí no final? Ó cristãos avantes. Marchar sobre a luz de Cristo, com amor. Vamos ficar de pé, gente. Pela cruz
Oremos. Grandioso Deus, amantíssimo Pai, neste momento, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor falou conosco esta noite. Obrigado. O Senhor nos trouxe uma mensagem de conforto, de fé e de esperança. Amém. Sabemos, Senhor, que mesmo diante das provas e lutas, perseguição e até mesmo eminência de morte, o Senhor não irá desamparar os teus servos. Obrigado. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Amém. O Senhor, no momento que o seu povo saiu do Egito, que passou 40 anos no deserto, ali o Senhor teve com o seu povo suprindo todas as suas necessidades. Não lhe gastou as sandálias, não lhe gastou a roupa. O Senhor supriu o seu povo descendo o maná dos céus. O Senhor guiou o seu povo durante o dia com uma nuvem, aliviando o calor do deserto, e durante a noite aquecendo o seu povo com uma nuvem de fogo durante o frio que há no deserto. E assim como o Senhor foi no passado, o Senhor será conosco. Amém. Quando sairmos ao mundo para pregar as boas novas de salvação. Amém. Se o Senhor, meu Pai, assim como no dia de Pentecostes, o Senhor derramou sobre nós a chuva temporã para que a mensagem fosse levada, que hoje o Senhor venha derramar sobre a sua igreja a chuva zerosa. Amém. Para que sejamos capacitados, Senhor, para sair ao mundo e levar as boas novas de salvação. Senhor, neste momento queremos retornar para os nossos lares. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos proteja e que possamos chegar em paz e segurança. Assim em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.